Olá, meu amigo e amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando mais um encontro neste começo de domingão, que eu tenho certeza absoluta que já amanheceu diferente para você. Você mesmo nos lugares que você às vezes escreve aqui para o nosso portal dizendo que são lugares que estão repletos de pessoas de extrema direita, de bolsonarismo, de pessoas que têm um comportamento muito agressivo, nesses lugares, ou até nesses lugares, você já está percebendo que as pessoas estão falando um pouco mais baixo, estão utilizando os símbolos que eles utilizaram para agredir a pessoas como eu e você, como a camisa da seleção brasileira, a bandeira do Brasil, eles já estão tendo mais reservas em ficarem ostentando esses símbolos. E começam agora também a cair numa realidade de que tudo aquilo que elas andaram escutando durante esses últimos anos está começando a provocar algumas dúvidas, até mesmo naqueles mais crédulos, naqueles que a gente afirma que foram pessoas abduzidas no seu cérebro para acreditarem nessas crenças fantasmagóricas. Essas pessoas começam a perceber que aqueles personagens, aquelas figuras que elas acreditavam, são covardes, são mentirosos e, sobretudo, são falsários, são estelionatários políticos. E como eu sempre disse para vocês, quando essa gente fosse atirada para o lixo da história, quando eles fossem para a cadeia, isso abriria espaço aqui para todos nós, para começarmos a discutir coisas da nossa realidade concreta. É o que tentarei fazer hoje aqui com vocês, trazendo algumas situações muito importantes, para você conversar com aquele seu amigo, aquele seu parente bolsonarista, que está meio afastado, porque agora é hora dos ânimos ficarem mais serenados. Por mais que eles tenham uma insatisfação com a figura do inelegível tendo ido para a cadeia, mas é a realidade, é a lei, é assim que a sociedade funciona, sociedades democráticas. Alguém que pratica crime é processado, é julgado, é condenado, tem que se recolher à cadeia. Se acha que é injusto ou não é injusto, essa é uma outra questão. Mas é como funciona o sistema democrático, como funcionam as democracias. E sobre esses temas, eu quero conversar com você para você falar com seu amigo, sua amiga, seu parente. Porque eles dizem que lutam contra o sistema, que o Bolsonaro luta contra o sistema, que os filhos de Bolsonaro lutam contra o sistema, que os políticos ao redor de Bolsonaro lutam contra o sistema, que o agronegócio é contra o sistema, que a Faria Lima é contra o sistema, todo mundo contra o sistema. Elon Musk é contra o sistema, Donald Trump é contra o sistema. Mas que sistema é esse que essa gente diz que está lutando, né? Bom, vou conversar com vocês sobre essa questão e trarei também um fato muito positivo que aconteceu ontem, que vai servir para mostrar para a gente que são possíveis pensarmos em coisas muito positivas aqui no nosso país, embora a gente tenha passado por essa tempestade toda. Bom, antes de entrar nos temas, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu precioso joinha, seu comentário e, se puder, prestigie também o nosso clube de membros, o nosso novo canal de cortes e não esqueça de votar aqui no nosso portal para a premiação do IBEST. Muitas pessoas perguntam como é que eu voto no IBEST. Olha, é só ver no primeiro comentário aqui do nosso portal que eu coloco lá a informação, você clica ali, vai ser jogado lá para a página e você vota aqui no nosso portal, tá legal? É uma forma de você prestigiar ainda mais o nosso portal. Bom, vamos aos temas. Gente, é uma coisa que certamente te incomoda, incomodou durante esses últimos tempos, é ver tanta gente acreditando em estelionatário político. É gente que dizia que tinha medo de uma eleição do Lula porque o Brasil viraria comunista. Vem cá, essas pessoas não perceberam ainda que o Brasil não virou comunista, que o Brasil não virou Cuba, não virou Venezuela, que as crianças não sofreram nenhum tipo de captura nas suas almas, que as famílias não foram dissolvidas. Vem cá, teve alguma família que foi dissolvida porque entrou um governo diferente? Teve alguém que mudou a orientação sexual porque o governo chegou aí? Alguém se separou, alguém casou, alguém teve filho, enfim. Alguma situação na vida concreta dessas pessoas no plano pessoal foi alterada? As coisas se alteraram positivamente, porque nós passamos aqui um governo que, com todas as críticas que se possa fazer ao governo, e existem críticas que são muito válidas na condução de governo, na política econômica, no comportamento em relação ao Banco Central, no enfrentamento de oligopólios, de grupos estrangeiros, enfim, tem várias questões, o relacionamento com o Congresso Nacional.
na velocidade da equação de problemas sociais. Existe uma série de questões críticas que são razoáveis. Elas devem ser encaradas dentro do debate político, porque é assim que a sociedade funciona, e não como essa forma que essa gente insana começou a trazer para o debate público. E como eu disse para vocês, nosso encontro de ontem, que muita gente assistiu, muito legal, eu mostrei para vocês que os conflitos que a gente vivencia em sociedades como a brasileira, e acontece isso nos Estados Unidos, na Europa, em vários lugares do mundo, aqui na Argentina, esses conflitos eles sempre têm uma funcionalidade, que é uma questão que eu critico, inclusive, os autores de não mergulharem nesse ponto, porque eles analisam os conflitos, olha, acontece isso, a direita está fazendo aquilo, a direita está se infiltrando, a direita está querendo destruir a democracia, a direita estressa a sociedade, enfim. Mas qual é a função? Qual é o resultado final disso, do ponto de vista da nossa realidade concreta para além dos conflitos? É o ganho econômico que alguns grupos têm durante esses conflitos, como sempre aconteceu na história da humanidade, em que nações faziam dominações em nações muito maiores, causando cisânia interna. Enquanto a cisânia corria, aconteciam todas as explorações econômicas em relação a esses povos. Então, isso continua a acontecer em várias partes do mundo. Aqui no Brasil, essa extrema-direita nos arrastando para esse lodaçal, eles impossibilitaram que uma grande parcela da sociedade enxergasse os nossos problemas reais. E agora está chegando o momento, nesse instante que essa gente está ficando com o facho mais baixo, da gente começar a tentar entrar no diálogo com essas pessoas para explicar o quão elas foram enganadas por vigaristas, estelionatários, corruptos e, sobretudo, bandidos políticos. É fundamental que a gente faça isso, porque a maior parte dessas pessoas da direita, ou que se identificam com a extrema-direita, acreditaram que os seus problemas no cotidiano é o preço de alguma coisa, o saneamento básico, o gás, a energia elétrica, o custo de vida, o supermercado, que a falta de emprego para o filho, a falta de vaga para alguma coisa, um tratamento médico, tudo isso é culpa do sistema. Então, é o sistema. Porque esse discurso vago foi um discurso disseminado por essa extrema-direita aqui no Brasil e fora do nosso país. Mas está na hora da gente chegar para aquele teu amigo, aquele teu parente bolsonarista e falar, vem cá, meu amigo, você acha que Bolsonaro luta contra o sistema? Bolsonaro junto com Elon Musk? O bolsonarismo junto com Elon Musk? O cara mais rico do planeta, que enriqueceu com esse sistema capitalista, ele está lutando contra esse sistema? Donald Trump está lutando contra o sistema? Que sistema que ele está lutando? Aqui do lado, Milei, um pé rapado, que diz que está lutando contra as castas, que seria a tradução do sistema, ele está favorecendo grupos estrangeiros, ele está massacrando o povo argentino, está tirando direitos do povo argentino, ele está lutando contra o sistema. O Bolsonaro colocou Paulo Guedes, e o Bolsonaro não influenciou em absolutamente nada na economia. Paulo Guedes, um testa de ferro do poder econômico, um cara que tem, só numa conta, mais de 10 milhões de dólares em paraíso fiscal. Esse cara estava lutando contra o sistema. O presidente do Banco Central, que foi nomeado também com dinheiro em paraíso fiscal, esse cara está lutando contra o sistema. Então, é uma contradição tão grande, porque isso te incomoda e você às vezes não consegue nem conversar com essas pessoas que acreditam nessa falácia, né? É como se a gente tivesse, por exemplo, um Malafaia, dizendo que ele luta na igreja dele contra a politização nas igrejas. Você fala, ué, tem uma coisa que não está batendo aí, é um negócio bem ilógico, né? Ou como, de repente, alguém que fosse apanhado no crime de exploração de prostituição, uma rede de prostituição, que ele dissesse que luta a favor dos direitos da mulher, da afirmação da mulher. E por aí vai. Ou como os donos das bets, que dizem que fazem esse tipo de atividade, mas eles são contra o jogo, eles são contra a dependência no jogo, ou quando a indústria do tabaco começasse a fazer propaganda, dizendo que eles são a favor da erradicação das doenças provenientes do câncer, né, do fungo. Então, são incoerências que essas pessoas não percebem, porque o discurso é muito vago, né? Você dizer que Dudu Bananinha está lutando contra o sistema, que o Gustavo Gaia, um pé rapado que virou político, né? Um pé rapado político, né? Porque eu estou usando essa expressão, gente, porque comparando ele com Elon Musk,
é como o Elon Musk enxergaria esse tipo de personagem, um pé rapado de terceiro mundo, né? Ele dizer que Elon Musk, que é amigo de Elon Musk, que luta contra o sistema. Então, essas figuras que têm um poder econômico superior a muitas nações, esses caras estão lutando contra o sistema, então esse discurso ele consegue engabelar muitas pessoas. Aqui no Brasil, com todas as críticas que se possa fazer contra o governo atual, o governo Lula, há uma diferença, mas tão grande, que está ligada a uma coisa chamada humanismo. Você consegue imaginar, por exemplo, Bolsonaro preocupado com a saúde de alguém, que não seja dele próprio? Desconfio até que ele não tem preocupação com a saúde dos próprios familiares, mas a dele está ali em primeiro lugar, né? A saúde dele, a liberdade dele, o dinheiro dele, acima de tudo. Aí depois vem os discursos que muitas pessoas acreditam, né? Então, quando você compara a figura do inelegível, do tri-inelegível, que nunca demonstrou nenhum gesto de humanidade, com o que está acontecendo agora, você fala, só essa diferença, é a diferença fundamental, é que importa na hora que a gente escolhe quem é que vai governar os nossos destinos. Porque você pode não exigir que um presidente do seu país seja o cara mais inteligente do mundo, seja um Einstein, você não tem como exigir isso, mas você pode exigir, desejar que ele seja no mínimo humano. Então deixa eu ver se eu pego aqui uma cena, gente, de ontem, porque é uma cena muito interessante, não sei se vai dar para pegar o áudio aqui para vocês, que é o seguinte, ontem foi feito um mutirão nos hospitais universitários do nosso país, 44 hospitais universitários, foi feito um planejamento a partir de um comando do presidente Lula, com o ministro Padilha, para se fazer um atendimento prioritário nas pessoas que precisam de um atendimento especializado, tomografia, enfim, pessoas que têm doenças crônicas. Isso foi feito ontem, um mutirão muito interessante, foram feitas centenas de cirurgias, deu uma acelerada nessa fila e a perspectiva que outras situações dessas aconteçam. E o presidente Lula teve lá, numa dessas filas, no hospital, acho que foi em Goiânia, tá? Só que eu comentei aqui. Vamos ver se dá para pegar. Ele foi lá visitar, vamos ver aqui se dá para pegar. Fala aqui. Eu estou emocionado com o senhor aqui, portanto. Meu pai, você já fez o exame? Estou aqui para fazer agora uma fotinha do meu caldo aqui, não seja nada. Não lembrei? Vai ficar no sono. Eu tive um câncer na garganta. Eu sei. Um pouco de fé. O senhor é o cara. Disciplina, viu? Muito obrigada que você passou aqui, né? Estou vendo nosso pai, Paulo, que trabalha. Ela está esperando há quanto tempo para fazer o exame? E esse Desde exame? 2023. Vai fazer o quê? Eu faço hemodiálise e estava entupido a artéria. Desde quanto tempo hemodiálise? 5 anos. Eu sou a prova que o SUS funciona. Agora, mês passado, eu tive que ir a Santa Rosa para aniversário de 10 anos para minha neta. Eu só consegui ir porque lá o SUS me garantiu fazer hemodiálise lá. Santa Rosa não indígena lá. Então, meu amigo, minha amiga, isso faz diferença ou não faz diferença para as pessoas de carne e osso aqui do nosso país? Quando você tem um líder de uma nação se posicionando assim, isso dá uma série de recados. Isso enche de esperanças as pessoas que têm no governo, têm no Estado brasileiro, a última alternativa para resolver um problema. E não a cabeça dessa gente alucinada que com esses discursos criminosos eles consigam resolver, que eles pudessem resolver alguma coisa na vida concreta dessas pessoas. Então está na hora da gente começar a conversar com essas pessoas, por mais que elas não gostem do governo atual, de Lula, que tem uma série de questões, olha, fazer esse corte. Nunca mais eleja estelionatários que ficam fazendo esse discurso. O da vez agora é esse Tarcísio. O Tarcísio luta contra o sistema, gente. Pegou uma empresa pública como a Sabesp, que foi criada com dinheiro do povo de São Paulo, e entregou tudo isso de mão beijada a grupos econômicos que vão aumentar a conta do povo. Então, que sistema é esse que essa gente luta?
Quando você tem o rentismo, o poder econômico, nosso país todo já declarando que vai fazer campanha de Tarcísio, que Tarcísio é esse que luta contra o sistema? Será que as pessoas vão continuar a cair nesse tipo de engodo? Cabe a nós fazer esse tipo de esclarecimento, é isso que eu estou tentando fazer hoje aqui no nosso portal, e eu acho que algumas coisas aí vão conseguir chegar a algumas pessoas que você conhece. Bom, eu fico por aqui, gente. Um grande abraço. Mais tarde eu volto, porque hoje é dia de fazer resenha dos principais jornais aqui no nosso país, né? Um grande abraço. Tchau.